Amém, pastor João. Então, pessoal, só para quem não me conhece, primeiro eu queria agradecer pela presença do Simão. O Simão é um amigo que Deus me permitiu conhecer ali no estabelecimento da Jéssica. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, tá? Eu sou casado, gente, há 12 anos. Tenho 36, vou fazer 36 anos agora em outubro. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Eu tenho a Alice de 8 anos, a Laura de 5 e o Isaac de 2 meses. E assim, então vocês imaginam a saudade, né? Mas nós estamos aqui por um propósito e o Senhor, Ele não tarda em cumprir, né, aquilo que Ele tem para nós. E debaixo do propósito de Deus a gente topa qualquer coisa. Precisamos estar disponíveis para esse ID de Jesus. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu queria compartilhar uma palavra bem breve com vocês, que está lá em Marcos, capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Marcos, capítulo 1. Ô, seu Mi, você podia ficar perto do Riley aqui, por caso ele tiver alguma dificuldade, se puder ajudar ele, por favor. Obrigado, tá, seu Mi? Marcos, capítulo 1, verso 14. Nós vamos ler do 14 até o 20, pode ser? Se você achou aí, me acompanhe, por gentileza. O texto de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias ou boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para a tua vida nesta tarde é: Jesus te chama. Jesus te chama. Mas Ele não te chama para qualquer coisa. Ele não te chama para qualquer empreitada. Jesus te chama para algo muito específico. Primeiro, o contexto em que Marcos, o autor desse evangelho, vai nos dizer é que João, aquele que prepararia o caminho, o Batista, aquele que pregava no deserto uma mensagem de arrependimento, ele já estava preso. E o contexto é: Jesus agora começa o seu ministério. E ele começa declarando que o reino de Deus está próximo, mas não no aspecto temporal, mas o reino de Deus está próximo na pessoa de Jesus. O reino está próximo no sentido geográfico. O reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo. E onde o reino de Deus se estabelece, não tem como nós mantivermos no mesmo estado ou na mesma condição que nós estávamos antes, porque o reino de Deus, ele gera em nós algo muito poderoso e profundo, que é o arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de mente que nos faz enxergar agora para além do estado em que nós estamos e passamos agora a olhar com uma nova perspectiva e termos uma cosmovisão de Deus para nós. Então esse é o contexto. João preso e Jesus agora, após ter sido já tentado no deserto, ele vai agora e começa a anunciar as boas novas do reino de Deus. Mas uma boa nova que nos apresenta uma nova vida com Ele.
uma boa nova que agora nos tira desse lugar de apatia, de indiferença e nos leva a este lugar de transformação que Jesus tem para nós. E é interessante que Jesus, ele inicia o seu ministério com uma mensagem e com um chamamento. A mensagem é: o reino de Deus chegou. Você vai continuar do mesmo jeito? O reino de Deus chegou, sigam-me. É uma mensagem e um chamamento para nós. E o chamado de Jesus, ele é urgente, transformador e pessoal. O chamado de Jesus é urgente, transformador e pessoal. E o chamado de Jesus, mesmo após mais de 2000 anos, esse chamado continua reverberando ainda hoje. Jesus continua chamando pessoas. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de um reino. Aqui eu não estou falando sobre placa ou denominação de igreja A ou B. Eu estou falando de um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que Cristo nos oferece a partir da sua morte, ressurreição e ascensão. E Ele envia o Consolador, e o Consolador nos guiaria a toda a verdade. E essa verdade é que está sendo pregada e anunciada nesta tarde ao teu coração. Uma mensagem de consolo, mas uma mensagem transformadora. Uma mensagem de alívio, mas uma mensagem que nos tira deste lugar que talvez estejamos hoje. Jesus te chama para uma nova vida, é o que o texto nos diz. No verso 14 e 15, Jesus, ao proclamar as boas novas, ele diz: o tempo chegou e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. Ou seja, se trata de arrependimento e fé. O reino de Deus é sobre arrependimento e fé. Jesus está nos chamando para uma nova vida hoje. O tempo chegou. O tempo está cumprido. E Deus, quando Jesus ele diz essas palavras, ele está reafirmando aquilo que a lei e os profetas no passado já haviam dito acerca do seu Messias, acerca do reino que seria estabelecido, que o coração dos pais voltaria ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais, e que ele estabeleceria com seu cetro de justiça a paz. Não uma paz que o mundo conhece, o mundo não conhece paz. A verdadeira paz ele não conhece. O mundo conhece tudo menos a paz que excede todo entendimento. Muitos estão em busca de uma paz rasa, superficial, que muitas vezes o dinheiro dá, relacionamentos dão, mas que não são perenes. Dura pouco, dura por pouco tempo. Mas é sobre esse reino de justiça e paz e alegria que Cristo, ao estabelecer, gera em nós uma nova vida. Arrependei-vos e crede, é o que ele está dizendo no verso 15, e essa é uma mudança de direção que agora direciona a nossa vida em direção a Cristo Jesus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para as minhas próprias paixões e ambições. Agora eu tenho alguém que me governa. Eu tenho alguém que direciona os meus passos. Eu agora sigo por um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele não aponta o caminho, Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ao andarmos por esse caminho, nós temos paz com Deus. Romanos 5 vai dizer: justificados, pois, pela graça, agora nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio do caminho que é Jesus. Com grande salvação e graça, Ele nos ofertou. Jesus, Ele nos chama para um novo propósito. Jesus, Ele te chama para um novo propósito. É o que nós vemos no verso 16. Jesus, Ele vai andando à beira do mar da Galileia,
Galileia que não era uma província ali não muito valorizada naqueles dias, era um lugar simples. Jesus, ele então vai em busca de pessoas simples. E é interessante que, na perspectiva humana, se pensarmos no que nós faríamos no lugar de Jesus, talvez a Galileia seria o último lugar onde nós procuraríamos pessoas para levantarmos um time. Pense, você é um bom treinador e você precisa levantar um time. Você não vai buscar em qualquer lugar. Pois é, Jesus, ele não pensa como a gente pensa. Jesus, ele não foi lá na elite de Jerusalém buscar seguidores. Jesus, ele vai para o mar da Galileia ali, na beira do mar, e ele chama pescadores. Ele chama homens rudes, simples. Por mais que a pesca naquele tempo, a pesca era algo comum, não era uma profissão de elite em Israel nos dias de Jesus, era uma profissão comum, uma profissão que não era nem, não dava o status de escravo ou de mendigo, mas e também não dava o status ou conferia o status a pessoa que trabalhava na pesca a uma elite. Então eram pessoas, vamos colocar aí classe média daquele tempo, pessoas simples, como eu e você, mas que através desse novo propósito que Jesus estabelece na vida desses homens, esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Vocês têm ideia disso? Que não é na força do nosso braço, não é na força do nosso intelecto, não é o quanto nós sabemos de teologia, mas é o quanto Deus provê a nós, e na nossa fraqueza Ele gera e Ele manifesta o poder dEle para que a salvação alcance o perdido. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que sabemos, mas sobre quem Ele é. E Ele é capaz de fazer todas as coisas segundo o seu bom propósito. Nunca foi sobre nós, queridos, porque semelhantemente aos pescadores dos dias de Jesus, eu e você somos parecidos com eles. Somos parecidos. Jesus não chamou pessoas cultas, Jesus não chamou desocupados. Eu acredito que todo mundo aqui trabalha, tem uma semana dura, difícil, para colocar o pão dentro de casa, mas Jesus está te chamando. Jesus, Ele quer fazer do teu recurso não um fim em si mesmo, mas um meio para glorificar a Deus. Jesus quer fazer dos seus talentos não um fim em si mesmo, mas fazer com que o seu talento glorifique a Ele. Ele quer fazer com que todos os seus recursos agora, não só financeiro não, mas o seu intelecto, os seus talentos, os seus dons, os seus relacionamentos convirjam para a glória de Deus. O chamado de Jesus nos constrange a ponto de escolhermos abrir mão de tudo para estar com Ele. Sabe, o que eu acho interessante nesse texto é que bastou um chamamento de Jesus, eles o seguem. Bastou um chamado de Jesus e aqueles homens o seguiram, eles largaram tudo. Você tem ideia que o que eles estavam colocando em jogo era a provisão da casa deles? Eles abriram mão imediatamente do ofício deles e seguiram Jesus. Sabe o que me chama muita atenção nesse texto? É que o chamado de Jesus é arrebatador, queridos. Um dia Jesus me chamou num estado muito duro, lá numa cidadezinha em Santos Dumont, com 10 anos de idade, uma família imersa nas drogas, família desestruturada. Meu pai abandonou minha mãe quando eu era muito novo, e então começa a história do Barreto, e com 10 anos o Senhor me chamou, não teve como eu dizer não, e até hoje eu continuo declarando o meu sim, por amor a Ele.
todos os dias. Diga sim para Jesus todos os dias da sua vida, porque o que vai importar no final de tudo não é o carro que você tem na garagem, não é a tua casa, não é nada disso. O que vai importar no final das contas é saber que você gastou a tua vida e se deixou gastar por uma causa, e pela causa do reino de Deus. Esse reino que é absoluto, que é perene, as coisas dessa vida vão passar, nada vai ficar estabelecido como é hoje, tudo vai passar. A vida é como um vapor, passa rápido. A vida é uma só, ela é curta e ela passa muito rápido. Passa muito rápido. Valorize o chamado de Jesus para a sua vida, porque é Ele que vai te manter de pé no dia mau. É você olhar para trás e saber assim, cara, alguém me chamou, o Senhor Jesus me chamou, eu tenho um propósito de vida. E quando tudo parecer que está dando errado, você sabe que alguém te chamou, te deu um nome, te deu um projeto. Ele te chamou de filho. Você não é qualquer coisa, você é filho de Deus. Você tem valor para Ele, ainda que o mundo não te valorize. Você tem valor para Jesus. Jesus, eu não sei o que, mas Ele encontra valor nesses homens, porque Jesus é um Deus onisciente. Ele conhecia o coração deles, assim como Jesus conhece o teu coração. Ele sabe aonde você é ruim e Ele sabe aonde você é bom. Mesmo assim, quando Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, Ele não derramou o sangue dele só por parte de você, para comprar apenas o seu lado bom. Ele te comprou por inteiro. Mesmo sabendo as suas mazelas, Ele te comprou mesmo assim. Mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, assim como Judas negou, porque, gente, o pecado de Pedro não é diferente de Judas. Pedro negou da mesma forma que Judas, só que Judas teve remorso, Pedro se arrepende. Mesmo sabendo o coração de Pedro, Jesus chama Pedro. Isso é incrível, porque o que está em jogo aqui não é o teu pecado, porque o pecado Jesus perdoa. O que está em jogo aqui é o quanto você está disposto a segui-lo, o quanto você está disposto a seguir Jesus. Jesus, o chamado de Jesus nos constrange a escolhermos abrir mão de tudo para estar com Ele. Gente, essa semana foi uma semana muito boa assim para mim, porque apesar da saudade, eu sou um pai muito agarrado com os meus filhos, porque quando Jesus me chamou, eu tive uma ausência de pai, e eu falava assim comigo mesmo: pai, Jesus, quando o Senhor me der a oportunidade de ser pai, eu vou ser um pai que eu nunca tive. Eu sou muito conectado com as minhas filhas, e às vezes para suprir essa saudade, pastor João, estamos juntos na missão, indo para a rua, falando de Jesus, convidando pessoas, e eu tive a oportunidade de conhecer, como eu disse aqui, o próprio Simão. E ao abordar o Simão, ele disse: eu não tenho religião, mas eu creio em Jesus. Eu tenho Jesus. E o Riley, gente, foi incrível, porque assim, eu vi tanta sede nesse menino por Jesus, que ele estava assim: Barreto, que hora você vai chegar? Quando que é? Que hora que eu posso ir? Era tanta sede. Jesus chamou ele, e ele estava assim: eu quero começar, dá para ser hoje? Era basicamente quase isso. Dá para ir hoje lá? De tanta sede por Jesus. Gente, o chamado de Jesus é arrebatador. Ele precisa mexer com você. Ele precisa abalar suas estruturas e tirar você do ostracismo espiritual. Jesus continua te chamando, sabe para quê? Para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com Ele. E aí eu fico seguindo, né? Aí eu adicionei o Simão, e eu estou vendo lá os stories do Simão, ele adorando a Deus no carro. E eu mandei isso para ele: uau, é isso mesmo, temos que adorar a Deus em todo o tempo, gente. Então assim, estar aqui hoje para mim é entender o chamamento de Jesus.
saí de um outro continente e vim para cá. Assim como vocês um dia disseram sim e vieram para cá também, debaixo talvez de uma promessa ou de um propósito, mas que o propósito central da sua vida, a tua prioridade seja sempre Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E Jesus não apenas chama, mas Ele transforma. Ele diz, olha, vocês estão pescando peixe, eu vou mudar vocês da categoria de pescador de peixe para pescador de gente. Deu um anzol bem grande para eles pescarem gente. E esses homens, a gente sabe bem a história, eles foram apóstolos de Jesus e mudaram a história da humanidade para sempre. Jesus quer usar você para mudar outras histórias por aí. Jesus quer usar você como voz dele para dizer, ei, Jesus está te chamando também. Jesus tem jeito, para você tem jeito. Se teve jeito para mim, se teve jeito para vocês, tem jeito para qualquer um. Tem jeito, gente. E o chamado de Jesus nos dá um senso de missão. Jesus chama, mas ele também depois envia. Ele prepara e envia depois. E Jesus, ele pega o que você sabe fazer de melhor e dá um destino eterno para isso. Ninguém sabe, mas tudo aqui é adaptado, né, irmãos? A gente chega aqui cedo e aí monta tudo, deixa tudo preparadinho. E posso falar para vocês? Eu falei para o pastor João assim, pastor João, para mim é um privilégio fazer isso, porque lá em Juiz de Fora, a nossa igreja tem em torno de 2.000 pessoas. E a gente se reúne num ginásio, porque está em construção o templo que nós temos, que é um templo quase centenário. É um templo com quase 100 anos, e a gente precisa crescer o templo para adequar ao público. E gente, a gente monta e desmonta todo domingo lá. Ia ser uma mega estrutura. Eu falei assim, vamos embora, tamo junto nessa, gente. Se for para ganhar gente, eu estou disposto a qualquer coisa, a não ser negar a minha fé em Cristo. O resto eu estou disposto. Estou disposto lá para a Jéssica lá e ficar lá pregando e entregando folheto e chamando. Tem muita gente desesperada, pessoal. Com certeza vocês conhecem alguém que está desesperado por aí. Ou às vezes com medo, por conta dessa questão de imigração. Quanta gente com medo que a gente conhece. Quanta gente. E você tem a resposta para essas pessoas. Vocês têm a resposta para essas pessoas. E terceiro ponto, para nós caminharmos para o final, Jesus te chama para uma decisão imediata. O chamado dele não é para amanhã. O chamado de Jesus é para hoje. Enquanto você está aqui respirando. Tiago e João deixaram o pai com os funcionários e deixou o barco e deixou tudo. Pedro já tinha deixado. Agora Tiago e João, o texto nos diz que deixou Zebedeu lá no barco e foram seguir Jesus. E seguir Jesus exige de nós prioridade. Em qual categoria Jesus está na tua vida? Jesus, existe uma frase que a gente ouve muito no meio cristão, né? Que Jesus não divide a glória dele com ninguém, né? E aí eu te pergunto, aonde Jesus está na sua lista de prioridades? É Ele que detém o senhorio do teu coração, da tua mente, da tua vida? Ou o que está detendo aí? É o seu trabalho? É os seus compromissos secundários? Aonde Jesus está nessa ordem de prioridade? Isso fala muito sobre a urgência do chamado e a resposta que nós estamos dispostos a dar ao chamado de Jesus. O chamado de Jesus não é para amanhã. O chamado de Jesus é para hoje. Jesus te chama hoje para uma nova vida, para um novo propósito, para uma decisão imediata. E o convite de Jesus continua reverberando aqui, dizendo: sigam-me. O chamado de Jesus traz alívio ao cansado e ao sobrecarregado. É o que ele vai dizer no seu sermão. Ele vai dizer assim: olha, vinde a mim vocês que estão cansados
e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. Provai de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e em mim vocês encontram descanso, alívio para a alma de vocês. Jesus tem alívio para vocês hoje. E no final, eu quero encerrar orando com você e dizendo que você não deve adiar o chamado de Jesus. Não deixe para amanhã. Tome uma decisão hoje em se comprometer com Cristo, em se comprometer com a comunidade de Cristo, que é a sua igreja, a igreja que Ele mesmo deixou. E igreja, gente, não é essas quatro paredes aqui. Igreja são pessoas, esse organismo vivo, onde nós nos ajudamos mutuamente, onde nós partilhamos daquilo que temos uns com os outros. Quando um está fraco, o outro ajuda e fortalece. Esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos nos humanizar mais, nos preocupar mais com o outro, mandar uma mensagem e falar: está tudo bem, meu irmão? Você está precisando de alguma coisa? Estou orando por você. Eu queria orar com vocês nesse momento. Feche seus olhos, recline a sua cabeça. Não deixe para amanhã. Não deixe para dar a resposta a esse chamado outro dia que não seja o hoje, porque o hoje é uma dádiva, amanhã é uma incerteza. O ontem já passou, gente. Decida ao lado de Jesus todos os dias, todos os dias. Eu quero orar com vocês. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor ainda continua chamando pessoas hoje para uma grande missão. E essa missão, Jesus, ela se conclui quando nós declaramos o nosso sim ao Senhor, quando nós declaramos o nosso amor pelo Senhor. E ao declararmos sim pela fé, Jesus, ao aceitarmos o Senhor pela graça, por meio da nossa fé, o Senhor agora nos muda do status de criatura e nos torna filhos, filhos por adoção. E aqui estão os teus filhos, Senhor. Eu te peço por cada um deles, que o Senhor transforme a mente agora, estabeleça as suas prioridades sobre o coração e sobre a vida dos teus filhos, e que eles alcancem em ti, Deus, o propósito para permanecer, para continuar, ó Deus, para viver, Jesus, ó Deus, uma nova experiência com o Senhor. Muito obrigado, que o Senhor continue, Deus, usando a vida dos teus servos que aqui estão, e que a partir daqui, Deus, grandes coisas o Senhor venha fazer, Jesus, no meio do teu povo. Nós oramos por esse trabalho, nós oramos por esta porta aqui aberta, ó Deus, que estejamos sempre aptos a falar do teu amor e a manifestar a tua salvação àqueles que estão perdidos. Abençoe os teus filhos, derrama uma bênção sobre eles agora, e que eles tenham, Jesus, uma semana, Jesus, guardada e protegida pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta hora. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.